Palmas, por favor, para o Beto. Obrigado. Bom, já vim várias vezes aqui ao E-Commerce Brasil, primeira vez aqui em cima do palco, estou um pouco nervoso, né? Meu time aí está me dando apoio moral, então obrigado vocês aí estarem aqui, obrigado pela presença de todos. Eu vou falar um pouco aqui da nossa história humilde de crescimento. Eu comecei a empresa com 24 anos, com uma ideia disruptiva de importar pneus e vender diretamente a consumidor final, a transportadores no Brasil. Vendendo pneu de caminhão, um container, e hoje nós somos o maior distribuidor, maior varejista de pneus do Brasil. A gente tem 7% de market share no Brasil. Vamos saturar esse ano 3,5 bilhões de reais, sempre crescendo organicamente e sempre utilizando a tecnologia como uma força motriz do nosso crescimento. Então, para mim é um orgulho, para o nosso time é um orgulho estar participando pela primeira vez aqui no palco no E-Commerce Brasil. Então, a gente se define já hoje como uma plataforma, né? A gente se considera uma plataforma de logística e tecnologia que escolheu o setor de pneus para transformar. A gente acredita realmente que o setor, no final, é onde você conhece melhor, onde você tem vantagens competitivas, mas a grande diferencial da gente é investir fortemente na nossa plataforma de tecnologia e principalmente o nosso footprint de logística. Pneus é alguma coisa que quando você vai comprar, você precisa na hora, ninguém se programa para comprar. Quando vai comprar, é um negócio caro e você quer perder o mínimo de tempo e gastar isso, o mínimo de dinheiro possível, né? Ninguém sai de casa acordando de manhã e fala assim, que legal, lindo dia hoje, eu vou fazer hoje uma compra de pneus. Alguém já acordou de manhã? Fora o nosso amigo ali que estava falando que comprou 4 pneus para o Jeep dele, aí pode ser um pouco mais prazeroso, mas no final a experiência não foi tão legal não, receber 4 pneus daquele tamanho lá. Mas normalmente essa compra de pneus é uma compra de última hora, então a logística é realmente um diferencial competitivo para quem consegue fazê-la muito bem. Então a gente fundou a empresa em 2006, a gente começou a expandir através das avenidas de crescimento nossa. A primeira foi expandir no Brasil inteiro. Hoje a gente tem presença em 22 estados no Brasil. A gente só não está nos 5 estados da Zona Franca. Em breve temos um plano de entrar naquela região, mas estamos hoje em 22 estados e temos 3 armazéns nos Estados Unidos, na região de New England e no Tri-State, lá perto de Nova York. A gente tem filiais em Connecticut, New Jersey e New Hampshire. Então a gente também está internacionalizando a empresa, que é uma nova avenida de crescimento nossa. A gente começa com pneus de caminhão, e em 2009, a nossa ideia foi entrar no setor de consumo, com pneus de passeio, pneus de caminhonete. A gente pensou, como que a gente vai vender pneu direto para o consumidor? A empresa sempre nasceu com essa ideia de direct to consumer, né? De vender direto para o consumidor final. Mas naquela época, em 2009, eu sinceramente achava que não era possível vender para o consumidor final, ser varejista, se não tivesse loja de pneus, né? E ter loja de pneus é super complexo. Aluguel é caro, difícil de operar, né? Escalabilidade é um problema. E a gente falou, como que eu vou fazer isso? Não, vou ser um pouco da Ambev aqui, que eu vou vender o pneu para a borracharia, para o pequeno cliente, para aquele cara que não tem uma bandeira famosa, como Pirelli, Michelin, Goodyear. Então a gente resolveu fazer venda para esse pequeno cliente e empoderar esse cara, né? Então a gente começou nessa estratégia. Então a gente começou com pneu leve, hoje a gente também tem linha de moto, tem linha de bicicleta, qualquer. A gente fala lá brincando na empresa, é preto redondo com um buraco no meio, a gente vende. Então, essa é a maneira que a gente resolveu ser multissetor, porque o legal de pneus é que até helicóptero, vocês não pensam às vezes nisso, mas até helicóptero tem pneus, né? Então, qualquer veículo tem pneus. Então, isso é interessante, que você, ao mesmo tempo, é monoproduto, mas você tem uma cauda longa gigantesca. A gente tem hoje 5.000 SKUs em estoque. Alguém já pensou em 5.000 pneus diferentes? Então, um negócio que muita gente não acha que você pode ser cauda longa num setor como o nosso, mas a gente realmente é. Em 2012, a gente fala que é a terceira avenida de crescimento nossa. Isso, eu diria que é mais por uma questão de quando a gente realmente funda a Pneu Store, né, o B2C, a gente falou, peraí, agora está dando para a gente pensar em vender para consumidor final sem ter loja de pneus. Então, vamos fazer isso através da internet. A gente funda a Pneu Store em 2012, com uma ideia e uma parceria, na época, o Quilômetro de Vantagens da Ipiranga. Eles procuraram a gente, fizeram uma pesquisa com todos os consumidores que tinham caminhões e carros e perguntaram o que vocês queriam trocar pontos, né?
E o que mais aparecia lá, fora a viagem, que todo mundo quer aproveitar pontos para viajar, né? Era pneus, que no final a viagem é também para viagem, né? Então as pessoas gostam de pegar pontos e está relacionado à viagem, então a gente fez a parceria com eles, cresceu muito esse site, né? E a gente inaugurou o que a gente chama da nossa terceira avenida de crescimento, que é a transformação digital. Em 2016, a gente fez 2 pequenos M&As, a gente comprou 2 sites concorrentes. A internet, ela nasceu para ser democrática, mas no final, principalmente e-commerce, a gente vê que os grandes, né, quem domina uma categoria, quem domina o marketplace, no Brasil é um pouco diferente, né, mas nos Estados Unidos quem domina o marketplace é a Amazon, na China é o Alibaba, então, em categoria vertical também você vê isso, né? Você vê players dominando essas categorias. Então a gente resolveu fazer 2 aquisições. É um pouco de exceção à regra. A gente basicamente o nosso crescimento ele sempre foi orgânico. E a gente fez a nossa primeira abertura de filial nos Estados Unidos, né? Que eu mencionei anteriormente, em Connecticut, perto de Nova York. Em 2019 a gente faz uma estruturação societária. A gente fazia parte de um grupo familiar. A gente viu que era muito importante investir em tecnologia. E aí um pequeno parênteses. Essa decisão foi tomada porque meu tio era o diretor administrativo do grupo e ele cuidava de TI. E eu precisava muito investimento em TI, muito investimento em TI. Aí ele me falou, Beto, tecnologia para mim é emitir uma nota fiscal rápida. Eu falei, cara, então não dá para a gente continuar juntos mais. Eu digo fazer uma reestruturação societária, eu comprei a participação da minha família para crescer o negócio. Né? Me alavanquei todo aí, que é essas histórias de... parece tudo bonito aqui, essa curva, essa linha azul são a quantidade em milhões de pneus vendidos da companhia ano a ano. Né? Esse ano, o ano passado a gente bateu 3,6 milhões, esse ano a gente vai chegar perto de 6 milhões de vendidos, e parece história bonita, sempre em crescimento, mas teve muito estresse, muitas noites mal dormidas para a gente chegar nesse resultado. Em 2021, a gente inaugura a 4ª avenida de crescimento, essa avenida de crescimento que eu estou adorando. A gente começou há poucos meses, há poucos anos aí, a gente está há 24 meses praticamente operando com marca própria. Eu tive a felicidade que o meu CFO deu o livro do Phil Knight, né, A Marca da Vitória, não sei se vocês assistiram, mas quem viu o filme agora, que está no Amazon Prime aí, da Wear, né, que fala da história do Phil Knight fazendo a parceria com o Michael Jordan para criar a marca do Air Jordan, e aquele livro fala da história da Nike, né, a marca da vitória, e a Nike basicamente era uma distribuidora que começou por uma briga com o fornecedor, criou a marca Nike e virou o que virou, né? Então a gente quer, basicamente nessa avenida de crescimento, ser a Nike dos pneus. A gente quer investir em inovação, produto, marketing, branding e com isso ser uma marca forte sem precisar produzir, porque o investimento em capacidade industrial e tal é muito grande. A gente está fazendo isso. No mês passado, a gente já atingiu 45% das nossas vendas com marca próprias em 24 meses. Né? Nesse volume, com escala que a gente tem. Então, essa é uma avenida de crescimento que eu acredito muito no e-commerce, principalmente a gente que vende em marketplace, você vender marca dos outros em marketplace, que valor para o futuro você está gerando? Agora, quando você vende pneus de marca própria, você está gerando um grande valor para o futuro, uma recorrência muito interessante. E em 2022, a gente inaugura a parte de serviços. É interessante isso, né? A gente vende pneus. Pneus você precisa montar, você precisa alinhar, fazer balanceamento. As mulheres adoram trocar pneus, né? A gente sabe disso. E a gente inaugurou essa avenida só em 2022. 2 coisas que me falaram quando a gente fez o site, né? Primeiro, o meu CFO chegou para mim e falou, Beto, só vamos montar o site quando a gente tiver uma ferramenta perfeita de conciliação de cartão de crédito. Até hoje, a gente só conseguiu resolver esse problema ano passado, que a gente adquiriu uma empresa para fazer isso, uma empresa de tecnologia, e é super complexo. Então, assim, o crescimento tem que vir antes, às vezes, de resolver os problemas. E a outra questão, os serviços. Todo mundo me falou, Beto, é impossível vender pneu online se você não tiver rede de lojas próprias. Né? E a gente está conseguindo fazer realmente toda a experiência, a jornada completa. Eu falo que a jornada online, na questão de pneus, é uma jornada dos sonhos até você receber o pneu em casa. Aí começa o seu pesadelo. Né? Então, a gente inaugurou agora a Avenida de Serviços em 2022. A gente está com 4.000 lojas no nosso marketplace de serviços. Então, hoje você faz toda a jornada de compra e você recebe direto os pneus nas lojas com tudo pago em 10 pagamentos no cartão de crédito. Então, isso é uma facilidade que a gente fez também. Né? E o ano passado... no início desse ano, a gente assinou ano passado, a gente teve um investimento do maior fundo de private equity do mundo, né, a El Catterton, que é
faz parte do grupo LVMH, né? E que os caras que são donos da Louis Vuitton têm a ver com pneus, né? Isso que é interessante. É um setor resiliente, que tem uma jornada omnichannel, então eles gostaram muito da jornada omnichannel no nosso negócio e investiram 600 milhões de reais numa história de crescimento que está apenas começando. Então esse aqui é um pouco de timeline da nossa companhia. Esse é um pouco do nosso ecossistema de inovação. Tudo que está de branco aqui é a nossa marca Pneu Store. A marca Pneu Store é a nossa marca B2C, a nossa marca focado em consumidor final. E tudo que está em verde aqui é a nossa plataforma B2B, que é a Cantu Pneus, né? E tudo isso aqui tem uma interseção muito grande. A gente não pode dividir uma coisa com a outra. Por isso que o branding da Road nossa é Cantu Store, um pouquinho de Cantu e um pouquinho de Pneu Store. Essa junção que traz a nossa força, o nosso crescimento. Esse ano a gente está crescendo 45% em faturamento e 70% em volume. Pra vocês terem uma ideia como essa estratégia omnichannel está tendo um forte resultado, né? Então aqui a gente tem desde a parte de UX, investimento, a gente investiu agora numa plataforma de CRM super inovadora, a gente mudou o vendor anterior que a gente tinha. A gente tem o Marketplace In, que a gente vai começar, a partir do segundo semestre desse ano, a vender também peças. A gente vai passar a vender outros serviços automotivos, porque o grande problema de pneus é que as pessoas compram e vão trocar de pneus daqui 2, 3 anos, né? Então, recorrência é provavelmente o nosso maior desafio, e vendendo outras coisas, a gente vai manter o nosso cliente com bastante proximidade com a nossa empresa. E a gente trouxe todo esse cara do B2B através de um app que a gente tem hoje, que as lojas fazem todo o acompanhamento da montagem, todo o acompanhamento dos serviços, das suas receitas, dentro de um app que ele faz isso. Uma loja de pneus, normalmente, ele tem pouca estrutura, pouco funcionário, então a gente está empoderando esse cara através do nosso app e do nosso ecossistema. Aqui eu queria mostrar um pouco, porque o desafio que me trouxeram aqui é como você cresce no B2B sem ter tanto conflito, né? E eu acho que nada melhor do que mostrar isso mostrando o faturamento da companhia, né? Então, a coluna amarela aqui é a área de revendas. É o cara que a gente vende pneu. Então, a princípio, ele seria um concorrente nosso, né? Um concorrente da Pneu Store. E a gente está crescendo. Então, em 2019, 34% das nossas vendas, elas vinham de revendas. Esse ano, 23%. Tá? O B2C era 25% em 2019, agora está em 40%. Mas como vocês podem ver lá em cima, a gente saiu de 89 milhões para 167 milhões. A gente praticamente dobrou o faturamento da companhia em revendas. Ou seja, não está tendo canibalismo. Hoje, todas as áreas da empresa são integradas. O diretor que cuida de pricing hoje da companhia é o diretor de e-commerce. Ele olha o preço de varejo e vai desdobrando para os outros canais. O pricing é único. O marketing digital, quem faz a nossa plataforma B2B, é o nosso diretor de e-commerce, que ele dirige a unidade de negócio de e-commerce. Então, isso tem que ser feito de dentro para fora, né? A gente tem que olhar dentro de casa, ter um alinhamento entre os gestores, ter um alinhamento até da remuneração variável, dos objetivos de longo prazo, stock options da companhia. Todos esses objetivos são alinhados para que todo mundo tenha o interesse do canal e de toda a integração da companhia. E agora também a gente está aqui crescendo a parte de novos negócios, né? Então a gente está investindo muito na parte de marketplace de serviços, a gente está investindo muito nas vans móveis. Daqui a pouco a gente vai mostrar um pouco do vídeo de como a gente faz o serviço em casa. E para quem é de São Paulo é legal, a gente tem uma van especialista em mulheres, tá? É uma van com outra cor, ela não é roxa, ela é azul claro. E a nossa mecânica, ela foi treinada e ela só atende mulheres. Então, quando você compra online e você escolhe o serviço Pneu Store móvel mulher, ela faz um serviço que é uma mecânica. Então, muitas vezes as mulheres não se sentem tão confortáveis em ir numa loja de pneus, numa borracharia, etc. E a gente criou esse serviço, está sendo super bem aceito, tivemos várias matérias sobre isso no UOL, foi super legal a receptividade que a gente teve em relação a isso. Outro fato interessante, a gente vende em todos os marketplaces, né? Os principais aqui, né? A gente desativou recentemente 4 deles, né, Fernando? Porque a gente viu que faz mais sentido a gente investir em grandes marketplaces e operá-los bem do que ter vários marketplaces, tá? E mesmo a gente oferecendo todo o nosso pricing, todo o nosso portfólio, 5.000 SKUs, 56% das nossas vendas são no nosso site próprio. Por quê? Serviços. A gente não consegue oferecer nesses 5 caras aqui, que eles têm uma fila de TI gigantesca e eles são generalistas, eles não são caras que
consegue fazer bem tanto a venda de celular quanto a venda de pneus. A gente consegue oferecer a nossa UX completa, a nossa experiência para o cliente completa na Pneu Store. Isso significa mais conversão, mais recorrência, mais gente voltando para a Pneu Store. Há 2 anos atrás estava em 36%. Então a gente saiu de 36% em 2021, 46% no ano passado, 56% esse ano. Se eu não me engano, esse mês já está em 60%. E claro, é muito melhor para a gente no final, está trazendo, mas a gente fala que nós somos realmente omnichannel. Se o cara quer trocar pontos do AMI Digital da Americanas por pneus, ele vai comprar e nós somos o maior vendedor de pneus no Mercado Livre, maior vendedor de pneus do Magalu, maior vendedor de pneus na Via, né, em todos os canais, e o maior vendedor de automotivo em todos esses canais. Ou seja, a gente continua crescendo muito forte lá, mas a gente cresce muito mais por conta da nossa experiência do cliente na Pneu Store. Aqui um pouco de dados sobre o mercado de pneus, isso é interessante. É um mercado que está em 13% a 14% online ainda e está previsto para ser 20% em 2027. Ou seja, a gente cresceu muito, mas tem muita coisa ainda a ser explorada. A jornada de digitalização do cliente ela está muito maior do que a gente consegue prever. E a gente hoje, esse aqui é um gráfico sobre como a gente começou a investir em branding e o que aconteceu nas buscas pela palavra Pneu Store. Pra vocês terem uma ideia, hoje a Pneu Store só não é mais buscada que Michelin e Pirelli. Ela é mais buscada que Goodyear, ela é mais buscada que Bridgestone, Firestone. Hoje, quando a pessoa pensa em comprar pneus, ela pensa em Pneu Store. E aqui por quê? Né? A gente fez uma pesquisa com a McKinsey para descobrir por que as pessoas compram online. Realmente, preço é sempre uma briga, né? As pessoas querem preço barato para comprar. Não é só pneus, qualquer coisa são os desafios que vocês têm aí, rentabilidade no e-commerce, né? Mas também praticidade. E aqui que a gente está ganhando o jogo, né? De fazer uma experiência prática, fácil de comprar pneus, né? Variedade de produtos, super importante, cauda longa. Ter produtos de muito giro, as margens são sempre muito apertadas, né? Acho que o ganho está em ter a variedade completa. A gente fala que tem pneu de Fusca, a Ferrari. Pneu de carrinho de mão, a gente tem pneu lá de 50, 60 mil reais, que é pneu de caminhão de mineração. Então a gente tem toda a nossa variedade, qualquer tipo de produto se encontra no nosso site. E que a gente começou a descobrir que apesar de ser um produto que tem baixa recorrência, né, demora para ser trocado, quanto mais categorias de pneus a gente adicionou, mais a gente começou a vender. Por quê? A pessoa vai lá, compra o pneu do carro dela, depois ele compra o pneu para o carro do filho, depois compra o pneu da bicicleta do final de semana, da moto do final de semana, do caminhãozinho, que às vezes o cara é dono de um pequeno comércio, de uma padaria, e ele tem um caminhãozinho para entrega de pães. Ele vai lá e compra o pneu da van dele lá no nosso site. Então, quanto mais a gente adicionou categorias, mais a gente está vendendo, e a gente ainda está explorando aquilo que a gente é bom, fazendo feijão com arroz bem feito, que é vender pneus, né? Então, a gente resolveu simplificar, mas ao mesmo tempo ser cauda longa e ter variedade de produtos. Opções de pagamento super legal. A gente teve uma experiência super bacana com a NewPay. A gente fez eles estão vendendo lá em Pix, se eu não me engano, até 24 parcelas no Pix. Isso já significa, se eu não me engano, 3 a 4% das nossas vendas. O boleto que era 20% alguns anos atrás já está 1% no nosso site, que o Pix está realmente arrebentando dentro do site. E então, quanto mais opções de pagamento, quanto mais opções você tem também de troca de pontos, etc., mais também aumenta a tua base de clientes. Então, esses são os nossos diferenciais. A gente é muito competitivo, preço, a gente precisa ser sempre competitivo em preço, qualidade e variedade, praticidade e confiança. Como mostrei anteriormente aqui, a Pneu Store é muito buscada. A gente foi campeão ano passado no Reclame Aqui, do melhor loja da categoria automotiva, né? Com muito orgulho, a gente levou esse prêmio ano passado. E a gente está investindo cada vez mais para que a marca se torne conhecida e conhecida por entregar um diferencial para o mercado. Aqui um pouco da evolução de parceiros, né? A gente começou a trazer todos esses caras, hoje a gente tem 4 mil lojas que compram da gente todo mês, grande parte deles, que eles viam a gente antes como concorrentes, né? Como a Pneu Store, eles compravam da Cantu, mas viam a Pneu Store como concorrente. Hoje eles são os nossos parceiros. O que a gente traz para eles? A gente traz receita, porque a gente vende os serviços deles, cobra um take rate pequeno, e a gente deposita todos os meses para eles uma boa parte da receita, e a gente entrega cliente, né? Todo mundo aqui já deve ter trocado pneus e foi numa loja. Vocês compraram só pneus quando vocês foram na loja?
troca óleo, tem que arrumar a roda, tem que, né, sempre tem que trocar o filtro do ar-condicionado. Então, o que a gente entrega? A gente entrega um cliente com agendamento, ele pode agendar sempre nas horas de ociosidade dele e ele pode vender um monte de outras coisas. Então, te gera um cliente que hoje é o maior desafio de uma pequena loja. O Brasil hoje tem 100 mil auto centers. Imagina para esse cara pequeno no interior ou na periferia que tem uma loja de pneus, quanto custa para ele trazer esse cliente para dentro da loja? Fazer Google é fácil, pessoal? É fácil ter ROI no Google? Não é fácil. Então, esses caras estão tentando ir para o marketing digital, gastam dinheiro, não conseguem fazer. A gente entrega isso de uma maneira muito objetiva, trazendo o cliente para dentro da loja dele. Então, isso está sendo super legal. A gente é o primeiro em vendas, eu falei isso anteriormente, o 5º maior vendedor do Mercado Livre. Vocês imaginavam que o 5º maior seller de todo o Mercado Livre é um vendedor de pneus? Então, esse é o borracheiro digital. Esse é o legal da nossa empresa. A gente conseguiu, dentro de uma categoria que ninguém pensava, que ninguém imaginava investir, a gente conseguiu ser o 5º maior vendedor de toda a plataforma do Mercado Livre. E aqui eu falei um pouco da Pneu Store Mulher, essa azulzinha aqui. A gente consegue o cupom de desconto aí, vamos ver como a gente consegue fazer esse cupom de desconto para quem participou da palestra aqui depois. E a gente faz tudo isso aqui, a gente faz entrega, montagem, balanceamento, agendamento, e instalação até 48 horas depois da compra. A gente tem o nosso app aqui que a gente lançou agora, que é o Pneu Store Pro, que é para as oficinas. Isso foi uma surpresa legal também. A gente nunca achou que valeria a pena ter app. Porque quem que vai instalar um app para pneus? Então a gente lançou um app B2B, que foi o Pneu Store Pro. Primeiro dia, a gente lançou no domingo de manhã, 50 mil downloads em um dia, sem a gente fazer propaganda, nada. A gente só instalou ele na App Store e no Google Play, 50 mil downloads, e ele era Só que a gente levou porrada pra caramba, porque o pessoal, eu entrei aqui para comprar pneus, não tem nada, tem só um serviço de agendamento, precisa de login, senha, etc. A gente viu que mesmo no B2C tinha um grande valor de ter o app. Agora a gente está relançando o app também para o B2C, vai ser um app completo que vai ter tanto para as oficinas quanto para o consumidor final. Então aqui, passar o vídeo aqui. Você toca por aí ou toca por aqui? Tá difícil tirar um tempo para trocar os pneus do seu carro? Pegue um atalho. Com a Pneu Store Móvel, você agenda sua montagem em poucos cliques. Para começar, é essencial saber a medida correta para o seu carro. Essa que fica na lateral do pneu. No site, você escolhe o modelo que mais combina com o seu dia a dia, contrata a montagem, seleciona uma data e indica o endereço desejado. Pedido confirmado, agora é só esperar. Não se preocupe, no dia agendado a gente avisa quando a van estiver a caminho. Chegando no local escolhido, nossa equipe cuidará de tudo, desde a troca dos pneus até o balanceamento e alinhamento do seu carro. Com a garantia, segurança e velocidade de quem entende de pneu. Pode ficar tranquilo, a gente faz o descarte correto dos seus pneus usados. Acesse pneustore.com.br e conheça todos os nossos produtos e serviços. Pneu Store Móvel. Nunca foi tão fácil trocar os pneus do seu carro. Esse é o Pneu Store Móvel, é um serviço que a gente tem em São Paulo hoje, Curitiba, litoral de Santa Catarina e Brasília, e Rio de Janeiro. Então, são as capitais que a gente tem esse serviço, é um serviço premium, ele custa mais caro, mas é super cômodo, Você recebeu, fazer tudo em casa, no seu condomínio, na sua empresa, então isso é um serviço que está sendo super legal aqui, que a gente está oferecendo também. Aqui um pouco da plataforma de logística, que é super complexo, mas para dizer, como diz o Phil Knight, it won't be pretty, Muita complexidade, muita plataforma, muita coisa conversando, a gente está sempre revisando isso, tentando simplificar, mas você sabe como é a tecnologia, Sempre vai mudando, a gente tem que ir adicionando coisas novas, também retirando outras coisas, então esse aqui é um pouco do nosso stack, E isso a gente viu que a gente precisava de tecnologia proprietária, a gente chegou num ponto da companhia que a gente precisava investir em tecnologia,
Então, a gente começou a ver quais eram os principais problemas. Primeiro era conciliação, né? Como que eu concilio todos os pagamentos da companhia, né? No Brasil, você tem esse negócio de pagamento parcelado, então só o brasileiro consegue entender a complexidade que a gente tem de pagamentos, etc., né? Então, a gente passou a ver todo esse desafio e a gente comprou uma empresa o ano passado. O Bruno Emiliano está aqui, é o fundador da companhia. A gente trouxe ele para dentro da companhia, hoje ele é CTO da companhia, né, Brunão? E a gente tem a Verum, né? A gente transformou agora na Verum Store, que é um hub, né? Então faz todo o back-office de e-commerce, então faz tudo que as plataformas não são o core da plataforma, que são VTEX, SAP Commerce. A gente usa o SAP Commerce hoje como a nossa plataforma, né? Então a gente preferiu comprar uma empresa de tecnologia para ter isso proprietário. Também a gente fez toda a nossa parte de marketplace né? E o hub com todos os marketplaces, né? Agora a gente está com um desafio gigante também em logística. A gente fez o Verum Log para fazer conciliação também de pagamento para as transportadoras, etc. Então, hoje a gente tem tudo isso dentro de casa, mas também a gente tem clientes, a BRF é cliente, Tramontina, Warehouse, Todo Vino e Central-Ar, né? Então, a gente realmente está colocando tecnologia hoje não só como uma necessidade, mas como uma vantagem competitiva e principalmente uma fonte de receita para continuar a nossa expansão e o nosso investimento na nossa plataforma digital. E aqui um pouco, né, da nossa expansão internacional. O pessoal pediu para eu falar um pouco disso. Os Estados Unidos é um mercado gigantesco. O mercado de pneus do Brasil é 50 bilhões de reais. O dos Estados Unidos são mais de 400 bilhões de reais o tamanho do mercado dos Estados Unidos, né? 8 vezes o tamanho do Brasil. E a gente falou, vamos lá com tudo para os Estados Unidos, né? Você chega com uma vontade danada, aquele mercado gigantesco, carro para todo lado, caminhão para todo lado, máquinas para todo lado. A gente falou, esse aqui é o paraíso, né? Mas a gente vê lá as empresas gigantescas, né? A maior empresa de pneus dos Estados Unidos fatura 7 bilhões de dólares, que é a Discontair, 35 bilhões de reais. Como que a gente vai concorrer com esses caras, né? Então lá a gente decidiu investir num nicho que é o caminhoneiro. A gente montou toda a nossa plataforma que a gente tem hoje, de venda online, serviços, etc. A gente está construindo isso num nicho, que é o pneu de caminhão. 40% dos caminhões dos Estados Unidos estão na mão do owner-operator, né? Que é o nosso caminhoneiro aqui no Brasil. E a gente falou, por que a gente não faz uma plataforma para vender pneu de caminhão em todos os Estados Unidos, nichado, ninguém estava fazendo isso. E a gente começou isso agora, né? A gente já está com 3 armazéns. Esse ano a gente vai abrir mais 4 armazéns. A gente está basicamente no Nordeste dos Estados Unidos. A gente vai abrir agora a Flórida, vamos abrir Texas e estamos estudando uma oportunidade na costa oeste dos Estados Unidos, com tecnologia brasileira, né? Estamos operando com toda a nossa stack brasileiro. Estados Unidos é super caro você contratar um funcionário, a gente está fazendo tudo isso desde o Brasil, todo o back-office está no Brasil, e lá a gente basicamente tem gente para gestão, vendas e logística, né? Inside Sales é todo no Brasil, a gente está contratando professores de inglês para vender pneus nos Estados Unidos. Hoje a gente esse ano a gente vai faturar 30 milhões de dólares nos Estados Unidos, 650 milhões de reais, uma empresa que a gente fundou há 5 anos, né? Então, realmente, o mercado americano ele é fantástico, ele é super complexo, mas ele é muito grande, tem muita oportunidade. Quando a gente pensa nos Estados Unidos, a gente acha que está tudo pronto, né? A gente visita Nova York, Miami, fala, aqui está tudo pronto, não tem mais oportunidade. Mas os Estados Unidos é imenso, tem muita oportunidade nos Estados Unidos, então a gente está investindo bastante lá. A gente também está vendendo muitas marcas próprias. Isso dá escala, a gente consegue comprar mais dos fabricantes vendendo as marcas próprias em outros países. Então a gente abriu mercados da América Latina, está vendendo muita marca própria nos Estados Unidos também. E abrimos recentemente um escritório em Luxemburgo, na Europa, para começar a desenvolver o mercado europeu. E aqui um pouco cultura, né? Eu acho que não dá para falar e não ter conflito sem focar em cultura, né? Então a gente fala que aqui, esse é o jeito que a gente roda, né? A nossa roda é ser realizadores, é execução, sempre execução no lugar de estratégia, né? Todo mundo fala estratégia, PowerPoint, pensar muito, mas eu acredito muito em execução, e a execução ensina o que a gente tem que fazer no dia seguinte para a gente atingir os objetivos da companhia. Então a gente é muito realizador, hands-on, a companhia inteira é assim, eu sou assim, os nossos diretores são assim, a gente não gosta de cara muito corporativo, aquele negócio, não, o nosso papel é delegar, as pessoas que têm que entregar resultados, a gente não acredita nisso, a gente acredita em liderança, por exemplo. Todo mundo tem que ser vendedor na companhia, todo mundo tem que buscar contrato, todo mundo tem que buscar negócios, todo mundo tem que colocar a mão na massa, precisar descarregar caminhão e entregar o pneu para o nosso cliente, o cliente que manda na gente, a gente tem que colocar realmente a mão na massa. Eu acredito muito nesse valor. A gente é obcecado pelo cliente, né? O cliente está realmente no core da nossa estratégia, né? Não adianta falar que é customer centric, que tem um CRM maravilhoso, se você não coloca o cliente em cada decisão que você toma, né? Então a gente tem isso muito focado, né?
a gente tem o atentos um ao outro, porque não adianta, se você não tiver boas pessoas, eles não entregam um bom serviço para os clientes. Então, as pessoas primeiro, né? Eu falei uma vez isso na companhia, eu falei pessoas em primeiro lugar, clientes em segundo lugar. E o pessoal, pessoal, Beto, você está falando uma coisa totalmente ao contrário, você sempre falou que cliente em primeiro lugar. Eu falei, sim, mas eu pensei melhor, se a gente não tiver boas pessoas treinadas, elas não vão cuidar bem do cliente. A gente falar que vai cuidar bem do cliente, se a gente não cuidar bem do nosso time, a gente vai fazer uma promessa que não vai ser atingida. Então, por isso que eu aqui de atentos ao outro, a gente focado no nosso time. E no final aqui, desafiados pelo futuro. O futuro não tem que deixar a gente ansioso, o futuro não tem que deixar a gente preocupado. O futuro tem que mostrar para a gente que é preciso agir agora para a gente buscar grandes resultados. E o futuro vai ser sempre maravilhoso para quem tiver realmente uma estratégia correta, investir hoje para colher lá na frente. Então, a gente realmente tem isso sempre focado para que a gente cresça a companhia. Todo mundo tem esse negócio de ter inovação, ter criatividade e sempre estar melhorando a nossa plataforma. Então é isso, né? Eu estourei meu tempo aqui, vou falar últimos aqui aprendizados sobre a nossa jornada aqui de transformação digital, né? Eu falo aqui em categorias como a nossa, ser omnichannel não é inovação, né? Tudo bonito, etc. Mas vender pneu online, inovação, não ser omnichannel não é inovação, é obrigação, né? A gente precisa fazer uma jornada completa, conectando o B2B, conectando o B2C, conectando as frotas. Então isso é super importante. E não tem nada de bonito nisso. A gente tem que entregar isso, tem que ser dia a dia com simplicidade. Né? Roma não foi construída num dia, né? De passos pequenos, rápidos e consistentes, mas com visão de longo prazo. Não vai ser um software que vai resolver a vida de vocês, não vai ser um gestor, um diretor. Isso aqui todo mundo tem que se envolver e, como fala também no filme lá da Nike, né? It won't be pretty, né? Não vai ser só a maravilha, não vai ser só a Heineken no final do dia, vai ter muito dificuldade nesse caminho todo, vocês sabem do que eu estou falando aqui. Terceiro, é muito melhor lidar com os conflitos internos do que ser engolido pelo mercado. As companhias pensam muito no mercado e esquecem de resolver os conflitos internos. A maior parte dos problemas que eu vi de empresas que tentaram investir em e-commerce, tentaram investir na plataforma B2B, quem matou o projeto não foi o cliente, não foi o mercado, foram as próprias pessoas dentro da empresa que estavam sabotando, talvez por falta de alinhamento, talvez por falta de comunicação, talvez por não ter a cultura que a companhia precisava para fazer a transformação. Então, eu realmente acredito que primeiro se resolve dentro de casa, para depois ir para o mercado. E isso vai custar caro, vai custar, às vezes, infelizmente, mudança de equipe, mas se você tiver um objetivo, é melhor do que ser engolido pelo mercado, né? Estou quase terminando aqui, pessoal. No mundo de hoje, tecnologia tem que ser core para qualquer empresa, acho que a gente falou bastante disso, não vou me estender muito aqui. E sistemas bons são fáceis de serem adquiridos, pessoas e processos não são. Você vai lá, pega um budget, investe milhões lá com SAP, com Salesforce, com VTEX e tal, mas pessoas e processos, isso aqui não dá para comprar. Né? Você precisa treinar, você precisa escolher bem, você pode pegar o melhor diretor do mundo em outra empresa, dentro de casa, será que ele tem o fit cultural que você precisa? Então isso que é um pouco de lição que eu tive, né? Eu achei em 2014, quando a gente fez o site, a gente contratou a SAP, eu falei, resolvi meu problema, gastei milhões aqui, mas está tudo certo. Depois eu fui ver que eu precisei investir muito em tecnologia, muito em pessoas e muito em processos. E o principal aqui, né? O principal responsável pelo processo de transformação digital da companhia é o fundador CEO. Né? Desculpa falar isso, mas eu acredito realmente que se o CEO, se o fundador, se o dono, como queiram chamar, presidente, o que for, não comprar essa briga, pessoal, não vai embora. Você pode contratar o melhor diretor de e-commerce, melhor diretor de transformação digital, melhor CTO do mundo. Se esse cara não estiver envolvido diretamente no dia a dia, olhando o processo, conversando, fazendo o aculturamento de toda a equipe, esse processo não vai ser bem sucedido. Então, acho que isso não é delegável. Eu realmente acredito isso porque eu sei o quanto eu passei para a gente fazer essa transformação. Claro que eu não fiz isso sozinho, não estou falando disso. Eu falei que muita gente me ajudou nisso, mas se eu não tivesse comprado essa briga e colocado isso no core do meu dia a dia, a gente não tinha chegado onde a gente chegou, hoje faturando 3,5 milhões de reais em 2023, com 45% das vendas sendo B2C, né? E grande parte das nossas vendas já sendo através dos nossos canais digitais. É isso, pessoal. Queria agradecer a todos aqui e estaremos aqui no evento. Se alguém quiser fazer alguma pergunta e tal, estou à disposição. Eu sei que estourei um pouco o tempo aí, peço desculpas. Não, que isso. Vai lá, Marcelão. Que aula aqui pra gente. Primeiro, queria te agradecer.
sou um grande fã da marca, sabe? Eu comentei contigo agora aqui, então eu acho que a Pneu Store conseguiu conquistar um mercado desbravar, né? Podemos dizer assim, um mercado que realmente era muito dolorido. Às vezes o pessoal chega e me diz o seguinte: Marcelo, eu faço aqui cerâmica. Entregar cerâmica, como é que eu vou entregar? É pesado. Eu vou entregar pneu de trator, vem entregar pneu de caminhonete. Estava comentando com o Beto antes, fiz uma compra recentemente, 4 pneus na minha casa. Eu estava viajando e os pneus chegaram em casa. Minha esposa me ligou e falou: ou os pneus saem, ou tu sai. Quem é que sai primeiro aqui de casa? Porque receber pneu dentro de casa, num apartamento, pneu de troller, imagina. Foi uma briga do caramba, quase perdi a esposa, mas estou com o troller até hoje. Mas brincadeiras à parte aqui, é um desafio. Então, a minha primeira pergunta que eu queria fazer para ti, Beto, assim, tu trouxe para a gente um pouquinho de como vocês estão conseguindo sanar essa experiência com as vans aqui em São Paulo, já está em Santa Catarina. Primeiro, como é que é essa expansão e como é que tu garante? Eu acho que isso deve ser uma grande dor. Quando a gente fala de jornada e essa cultura de querer entregar para o cliente a excelência, tu tem um fator aí que é esse parceiro da ponta que muitas vezes ele não está no teu core do teu negócio. Como é que tu garante essa excelência para que, de fato, que a gente consiga entregar, de fato, para esse cliente, né, essa jornada completa, essa experiência satisfatória? Como é que tu garante essa ponta? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, emendando, se isso é, de fato, um fator é bom, se isso é, de fato, um balizador para esse crescimento desse modelo ser mais rápido ou não. Sim, vou ser bem sincero com você, tá? Primeiro, o nosso foco nos últimos 2 anos foi colocar parceiro para dentro de casa, para depois a gente fazer curadoria, porque realmente a grande vantagem que a gente tem é que grande parte dos nossos parceiros são clientes nossos, então a gente já conhece que o cara é correto, ele paga a gente em dia, ele tem um relacionamento com a companhia, então ele não ia destruir essa relação atendendo mal o cliente. Essa é a grande vantagem. A gente foi buscar o nosso parceiro dentro do nosso aquário, que já eram nossos clientes B2B, né? Isso foi uma vantagem, mas primeiro, antes de selecionar, a gente buscou adesão e agora, com o feedback, a gente faz toda a parte de, no final da jornada, fazer avaliação do serviço, porque a gente faz o NPS do nosso atendimento, da jornada de compra, da entrega e dos serviços, né? A gente faz NPS em todas as etapas. E com o NPS agora a gente está fazendo curadoria e os caras que vão ficar mais acima, isso a gente não lançou no site ainda, já está em desenvolvimento final agora, eles vão ter vantagem. Quanto melhor o serviço dele, quanto mais bem avaliado, ele vai ranquear em cima. Isso não vai ser por preço, não vai ser por uma questão que o cara vai pagar, mas sim por meritocracia. Bom parceiro vai ter vantagem. Claro que se ele não atingir o NPS de tanto, ele vai ter que sair ou entrar numa fase ali de reavaliação, de treinamento, etc. Então, isso é uma fase que a gente vai melhorar a parte de curadoria do parceiro, que sim, concordo contigo, é super fundamental. Perfeito, perfeito. Vou abrir já perguntas, quem quiser já levanta a mão para o pessoal ir se posicionando, aqui na frente tem um, mas eu quero fazer um comentário dos seus aprendizados, um ponto que é muito importante racionalmente, mas que no dia a dia a gente deixa passar, que são os conflitos de canais, principalmente, em se tratando de indústria. Quando vai falar num D2C, o conflito de canal ele existe pronto. Sim. E que você falou, vamos tratá-lo. Isso. Como? Cada caso é um caso, cada caso tem que ser Exato. avaliado. Mas o não tratar talvez faça você ser engolido para o mercado. Eu acho que essa mensagem é importante para todos que estão aqui. Conflitos, sim, vai existir, pontos. Vamos tratá-los. Bom, meu nome é Joel. Primeiramente, parabéns pela história aí, fantástica. Obrigado. Eu tenho uma marca de cosméticos. E você acredita que o nascimento da marca, da empresa em si, ela tem que estar muito definida se você quer ser uma empresa B2C para ter um market share, uma fatia tão relevante quanto a sua em relação ao canal consumidor final, porque eu entendo que o frotista também para você é um consumidor final. Então, praticamente 80% da sua venda é nesse canal e isso potencializa demais a sua lucratividade. Sim. Então, você entende que você já tem que nascer com esse DNA, tipo, eu vou atender isso e lá na frente, se fizer parte da minha estratégia trazer o B2B, eu vou. Eu acredito muito no direct consumer, né? Todo mundo, eu acho que cada vez vai ter menos espaço para distribuição, menos espaço para realmente ser o middleman desse negócio. Então, desde o início, a gente investiu muito no direct consumer e quando a gente foi para atender o B2B, a gente foi com o foco de atender o cliente pequeno, o cara que a gente precisava empoderar, o cara que precisava ter uma marca para ele, uma comunidade que ele pudesse ter sistemas, ter apoio, ter consultoria, ter produto
competitiva, etc. Então, eu acho que sim, o foco em criar empresa com foco B2C é super importante e fundamental. Com relação a branding, a gente tem todo dia essas discussões. Como vocês sabem, a gente tem aqui 3 marcas. Tem a Cantu Store, que é a nossa holding, né, que é o nosso corporativo. A gente tem o Pneu Store, que é o nosso e-commerce. E temos o Cantu Pneus, que é o B2B. E, inclusive, o B2Fleet é Cantu Pneus. É caro pra caramba ter tanta marca. É muito caro. Para nós seria muito melhor ter uma marca única, né? Mas antes a gente queria que tudo isso estivesse bem construído, que os conflitos estivessem bem resolvidos antes de a gente ter uma marca só. Então, o que a gente acha no futuro? Que a gente vai ter uma marca só. Provavelmente Pneu Store, pela força que ela tem, a gente investe muito em campanha de TV, na grande mídia, não só em marketing digital. Isso foi um diferencial grande, que a gente viu um grande salto depois que a gente começou a investir, que todo mundo pensa em e-commerce, só investe em Google, né, ou mídias sociais. A gente investiu muito em mídia, em anúncio de TV, em merchandising, em programa esportivo, marketing, a gente patrocina pilotos, etc. A gente viu que teve um grande crescimento, mas se eu pudesse escolher hoje, eu teria uma marca única com foco em B2C e uma estratégia vencedora para atender o B2B que faz parte do ecossistema. Uma das coisas que eu não falei antes sobre conflito é que a gente hoje tem 2 marcas, né? A gente tem Itaro, que a gente só vende na internet. Porque o nosso concorrente vai lá, vende barato, a gente tem que vender Itaro barato. O Speedmax, a gente só vende para o B2B. Na verdade, a gente vende online, só que a gente vende com um puta markup, bem alto. Nossa margem é muito boa, a gente acaba vendendo porque a marca está ficando mais conhecida, etc. Mas a gente vende super caro para a gente proteger a margem do cara que compra, estoca o nosso produto como revendedor. Mas se eu pudesse escolher, eu teria escolhido desde o início a Pneu Store para a gente cuidar, para a gente crescer, porque uma marca única você consegue colocar muito mais esforço e ter muito mais ROI, né, investindo numa marca só. E ele vira mais branding também, quando tu começa a trabalhar o produto em cima, né? Uma coisa que a gente sempre fala, há uns anos atrás, a gente tinha uma dificuldade muito grande de conseguir trabalhar o B2B, o B2C, o B2C, tudo num canal só, porque tu tinha uma composição de impostos e as plataformas não estavam preparadas para isso. Hoje você já consegue ter plataformas que conseguem olhar tanto para o B2B Sim. quanto para o B2C dentro do mesmo cenário. Isso mudou também bastante a nossa realidade hoje, né? Então, se pegar aí há 4, 5 anos atrás, tu não conseguiria fazer essa opção que tu tem hoje, por exemplo, né? Então, e elas estão convergindo, né? Antes o CRM era de um lado... Negócios completamente diferentes. Tinha quase 2 empresas. Isso a gente acabou dentro da companhia, não existe mais o cara que vai lá com a camiseta da Pneu Store, o cara que vai com Cantu Pneus. É uma empresa só, um time de venda só. O nosso time de vendas de frota, ele gera cupom de desconto. Se o cara quer comprar pneu de passeio lá, o dono da transportadora quer comprar um pneu para o carro dele, o pessoal vai lá, gera cupom de desconto na Pneu Store. É uma empresa só, todos com uma visão de todo mundo vender, né? No final, o crescimento da companhia beneficia todos os nossos colaboradores. Muito bacana. Beto, primeiro, de novo, mais uma vez te agradecer. Eu acho que foi uma aula para a gente aqui. E é legal quando a gente vê que a palestra começa e aí vem vindo mais gente, cada vez mais gente vem chegando e o comentário está muito bom. Então, mais uma vez, parabéns. Obrigado pela tua presença aqui com a gente. E, de novo, teus palcos abertos aqui à disposição sempre para ti. Obrigado pela oportunidade. Palmas para o Beto, aí. Valeu, obrigado.